Glória a Deus. Hoje o tema da nossa mensagem, ainda dentro da série, é Invertidos na Família. Invertido na família. Semana passada eu falei sobre invertidos, o que é ser invertido. Falei sobre a agenda woke, do que aquilo que está acontecendo no mundo, não só por conta das Olimpíadas, mas também por conta das Olimpíadas. Eu falei que na abertura das Olimpíadas nós tivemos ali algumas cenas de trisal. Quem sabe o que é trisal? É aquilo que não é casal, né? Casal é um par de um homem ou de uma mulher, da forma tradicional, ou talvez hoje da forma não tradicional, de homem com homem, mulher com mulher, mas agora nós temos trisal, que é uma terminologia que as pessoas estão usando para uma relação emocional, afetiva, erótica, sexual entre três pessoas. E na abertura das Olimpíadas tivemos uma cena que insinuava essa relação, o Ménage de Troyes, que é uma expressão francesa que fala exatamente quando três pessoas vivem debaixo do mesmo teto e elas têm essa relação íntima, sexual e afetiva. Também nós tivemos ali nas Olimpíadas, todo mundo viu, todo mundo já falou, talvez alguns estão até de saco cheio, já tanto ouvir falar, mas tem que falar, irmão, porque a gente viu aquela Santa Ceia drag queen, certo? Só que aquilo ali tem um significado, e todas essas duas cenas, elas não são por acaso, não são do nada, não são somente uma abertura qualquer, elas têm uma intencionalidade por trás e toca diretamente na sua e na minha família, se você não sabe disso. Tem todo um propósito, todo um porquê, todo um planejar, um arquitetar, um investir de dinheiro para criar um cenário, criar cenas que insinuem, que gerem uma normalização daquilo que não é natural, uma inversão daquilo que é o correto. E hoje eu vou falar sobre família. Domingo passado eu falei que 5 estratégias são usadas por essa agenda globalista, progressista, woke. A primeira delas é desconstruir o modelo de família padrão, natural, tradicional, bíblica, patriarcal. A segunda estratégia deles é afeminar o homem. A terceira é masculinizar a mulher. A quarta é erotizar e transexualizar as crianças. E a quinta estratégia é zombar e desqualificar o cristianismo. Então hoje eu vou trabalhar em cima da primeira estratégia, pode ser? Meu foco hoje está dentro da família. Agora, eu vou primeiro traçar um quadro para você de famílias, ou os modelos de famílias invertidos. Nós vemos uma realidade que existem vários modelos de família. Diferente de antigamente, que a gente falava de família, já vinha na mente das pessoas uma união estável entre um homem e uma. Hoje já não é mais assim. Hoje existem vários modelos de família. Existe um modelo de família, primeiro, o monoparental, onde uma mulher, ela decide não ter uma figura masculina na sua casa e ela decide por si só ser uma mãe solteira. Ou talvez um homem decide por si só ser um pai solteiro. Chama isso de modelo de família monoparental. Tem um modelo que é a união estável ou informal. São aquelas pessoas que não querem formalizar o casamento, a união, a aliança, e eles decidem morar juntos. E a lei, inclusive, tem preceitos que protegem, que garantem direitos até sobre esse tipo de união, que chama de união estável ou informal. Só que antigamente a união estável, inclusive na Constituição Federal do Brasil, estava lá no artigo 226, que a base da sociedade é a união estável entre homem e mulher. Mas hoje a união estável já não é mais só entre homem e mulher, aceita inclusive pela lei. A união estável pode ser entre um homem com homem, uma mulher com uma mulher, e aí vai. Um outro modelo de família invertida é a família homoafetiva. Aquela formada por pares de pessoas do mesmo sexo, sejam homens ou mulheres. Um quarto modelo de família invertido na nossa geração são as famílias paralelas. São pessoas que têm simultaneamente, concomitantemente, uma família num determinado lugar e uma família em outra residência, em outro estado, e essa pessoa convive com 2 famílias. São famílias paralelas. Nós temos um outro modelo, o quinto modelo, que são famílias poliafetivas.
Geralmente são trios, homem com 2 mulheres, mulher com 2 homens, e eles vivem na mesma casa, dividem a mesma cama, vivendo de forma conjugal. E a base da sociedade, da história, diz que a família está alicerçada sobre os fundamentos de uma relação monogâmica. Ou seja, um homem com uma mulher, monogâmica. Só que hoje, essa agenda progressista, woke, inverte essa verdade e diz que a família, ela pode, sim, estar alicerçada em fundamentos da poligamia. E ela ensina que a família monogâmica, na verdade, ela é ultrapassada. Ela é uma expressão do tradicionalismo de uma sociedade retrógrada, e ela chama a família monogâmica entre o homem e a mulher da prisão que a sociedade tenta impor sobre as pessoas. Então seja livre desse modelo retrógrado, monogâmico, de união estável entre homem e mulher. Você pode ser livre, amar quem você quiser, inclusive mais de uma pessoa, e está tudo bem. O 6º modelo que a gente encontra, eu vou parar em 6, porque talvez teriam tantos outros aqui. O 6º modelo é composto por pessoas, uma delas ou ambas, que se apresentam como trans, sejam travestis ou transexuais. Esse modelo é chamado de família trans. São pessoas que, ambos ou um dos dois, que de repente se entende não como o seu corpo biológico. Um homem que agora ele se sente mulher, e na relação conjugal, ele é a mulher da relação. E uma mulher que se sente homem e é uma mulher trans, ou seja, ele é o homem trans da relação. Aquela mulher que... É até difícil explicar, irmão, tem tanto modelo. Mas deixa eu tentar explicar para você. Tem uma mulher que se sente homem, e aí ela é o homem da relação. E diante dessa agenda globalista, louca, eles dizem que essa relação não é uma relação homoafetiva. É uma relação de héteros. Porque um se sente mulher e o outro se sente homem. E aí o que acontece? Famílias trans, intencionalmente, eles contestam a existência do certo e do errado, e da verdade e da mentira. Qualquer noção de feminino ou de masculino se torna contestável, e agora tal contestação vem a incidir até na configuração familiar. Ou seja, se não tem feminino e masculino determinado pela genética biológica, pela forma como você nasce, a configuração familiar, então, não é basicamente somente entre héteros do sexo masculino, nascido macho do sexo feminino, nascido com cromossomos femininos e com genitália feminina. O que acontece? Que eles agora têm configurações familiares onde a mulher biológica, que é o homem trans da situação, da relação, é o que reproduz. Ou seja, você vê uma mulher que tem genitália feminina, mas ela se sente homem, então ela tira as mamas, ela toma hormônio para ficar com barba, ela malha para pegar mais densidade corpórea, ela muda suas vestes. Na relação ela é o homem, mas na genitália ela é a mulher, e ela engravida. Mas quando ela tem filho e ela fica grávida, mas na verdade ela é ele para eles, ela que é ele é o pai da história. Tem que ser muito inteligente para entender essas coisas. Ou muito besta para acreditar. Ou muito cego, que eu acho que é o mais verdadeiro. Né? Porque é uma questão espiritual, eu acho. Na verdade, eu tenho certeza. E eu quero deixar claro, eu quero que vocês assistam a minha mensagem passada, e eu quero ratificar e pedir para as pessoas fazerem um recap, ou seja, um corte da mensagem do domingo passado e postar nas nossas redes sociais, para deixar muito claro, irmãos,
que nós não somos contra homossexual, nós não somos contra travestis, nós não somos contra transexuais, nós não somos pessoas que estão aqui para condenar ninguém, para ser mal educado com ninguém, para excluir ninguém, para exercer violência, seja verbal ou física, contra nenhum ser humano. Nós estamos aqui como pregadores do Evangelho, apontando para Jesus, mas denunciando um sistema e uma agenda que hoje eu vou desenhar um pouquinho mais claro para você, que é um sistema e uma agenda, não são pessoas. As pessoas são escravas e cegas e vítimas desse sistema. E nós temos a mensagem que pode abrir os olhos e libertá-las. Então fique claro, nós estamos falando de um sistema. Mas que quando uma mulher se comporta como homem e ela agora é responsável por reproduzir, e ela gera a prole, se invertem os papéis sociais. O pai não é mais o homem, a mãe não é mais a mulher. Eu fico imaginando na cabeça de uma criança. E a gente, além de perceber essas famílias com os trans homens, com os trans mulheres, ao gerar filhos, mesmo tendo órgãos reprodutivos femininos, socialmente, eles são ditos como homens. E a mãe é aquela que não gerou, mas é que se comporta como mulher na relação. São tantas inversões, irmãos, que também, no mundo invertido, a mãe, que era para ser a maior guardiã e protetora do seu ventre. No mundo invertido, a mãe é aquela que diz, esse é o meu corpo, então eu posso decidir se eu quero que ele mantenha vivo ou não o que está dentro de mim. Aquilo que tradicionalmente, biblicamente, a mulher era a guardiã do ventre, aquela que celebrava a bênção de poder gerar. Agora é essa mesma mulher que diz, meu corpo, minha vida, então pode assassinar dentro do meu ventre. O homem que é figura de proteção, de provisão, de força, de resistência, de masculinidade, de direção. Esse mesmo homem é aquele que tem coragem de abordar, de ir à caça, mas também de sair à conquista. Esse homem corajoso, mas no mundo invertido, ele é o cara mais covarde do mundo, porque ele tem coragem de levar para a cama, mas ele não tem coragem de botar o nome dele na certidão de nascimento. Agora, estratégias para inverter o padrão familiar. Eu estou falando, queridos, de uma agenda, de um sistema que existe há mais de 50 anos. Não estou falando de algo que as pessoas pensaram agora para as Olimpíadas 2024, que estão trabalhando há 4 anos, das Olimpíadas passadas para cá. Não, estou falando de algo que pessoas sentaram, arquitetaram e geraram planos de forma global há mais de 50 anos. E eu vou ratificar também o que eu falei domingo passado. Às vezes a gente, como crente, não tem um plano para a próxima semana. E a gente não entende por que as coisas estão acontecendo no mundo. E as pessoas falam, onde é que está Deus? E a pergunta seria, onde é que está a igreja de Deus? Mas vamos para as estratégias. Eu vou traçar aqui talvez 8 estratégias rápidas. Eu vou citar aqui para você. A primeira estratégia que eles estão usando há décadas, e talvez aqui essa que eu vou falar começou fortemente, intencionalmente ser ensinada no final da década de 60. Com a época ali da minissaia, do DIU, da droga, sexo e rock and roll, dos hips, né? Estratégias para se inverter o padrão. Surge, final da década de 60, com uma estratégia muito explícita, o sexo livre. Ninguém é de ninguém. Amor, sexo, droga, rock and roll. E o sexo livre parece ser muito bonito, mas ele gera vários malefícios na sociedade. Primeiro, perguntas na mente dos adolescentes e nos jovens. Para que casar então se eu posso fazer sexo quando eu sou solteiro? Por que ter um só parceiro pro resto da vida, se eu posso ter vários? Por que eu vou me contentar com um? Agora, por que casar só com um também, se eu posso amar quantos eu quiser?
Isso tem gerado, dos anos 60 para cá, muita gravidez na adolescência. Gravidez não planejada. Junto com a gravidez na adolescência, abortos. Por isso a indústria de aborto cresce na América violentamente e toca o mundo, principalmente a partir de 1973, quando a lei de aborto foi legalizada na América. E de 1973 para cá, são mais de 60 milhões de crianças abortadas só na América, com o dinheiro que sai dos cofres do governo e do bolso das pessoas que se dizem uma nação cristã. 10 vezes o número de pessoas sacrificadas no Holocausto nazista. Mas por que tanto aborto? Por conta do sexo livre. A indústria do aborto foi alimentada por essa ideia falsa de liberdade para fazer sexo quando eu quero, com quem eu quero, quantas vezes eu quiser. Só que isso também, o sexo livre, tem gerado uma cultura de infidelidade, uma cultura de poligamia. Agora, as crianças que são sobreviventes da cultura do aborto, infelizmente, nós nunca tivemos uma geração de tantos órfãos de pais vivos. Crianças que nascem de forma indesejada. Crianças que nascem, que não têm o nome do pai da certidão de nascimento, são milhares e milhares. Crianças gerando crianças. E caindo no colo ambas dos avós. E quando os avós não têm o que fazer? Vai para foster care. Vai para a adoção. E nós temos milhares e milhares de crianças institucionalizadas, porque foram geradas debaixo de uma cultura do sexo livre. Segunda estratégia para inverter o padrão familiar é o divórcio. As pessoas falam assim, cara, não está gostando mais? Você merece ser feliz. Separa. Separa. Para que esse negócio até que a morte separe? Não, isso aí, ó. Mas Malaquias 2, versículo 15 e 16, vai deixar claro que Deus repudia o divórcio. A Bíblia também deixa claro que existem situações, e Jesus fala sobre isso, e talvez seja uma outra pregação. Existem situações que no Antigo Testamento Moisés dava carta de divórcio, e as pessoas questionam Jesus, e Jesus fala, é verdade. Existem possibilidades de carta de divórcio, mas nunca foi o plano original de Deus. Nunca foi. Então não é uma regra. Não é o padrão. Vocês estão comigo? Amém. Agora, para normalizar aquilo que está invertido, existem estratégias, irmãos, que são feitas há mais de 50 anos. E eu vou citar aqui mais 7 rapidamente para você. Primeiro, eles decidiram entrar nas escolas. E nas escolas, eles implementaram currículos que incluíam as informações sobre a diversidade de gênero e famílias trans. Nas escolas, desde pequeno, na escola elementar, no ensino médio, no ensino fundamental, os currículos já têm os livros que falam sobre isso. Os professores na América não mais com a Bíblia em cima da mesa, mas com a bandeira do movimento LGBT em cima da mesa. E eu conheço pais que tiveram que tirar os filhos e levar para o homeschool aqui em Orlando, porque as crianças queriam levar a Bíblia para a escola e não pode. Queriam orar com os amigos no intervalo e não pode. Mas o professor pode ter uma bandeira LGBT na mesa. Mas eles não fazem isso de agora. Eles foram fazendo e a gente foi deixando. Que a gente está tão preocupado em pagar nossas contas, afinal de contas, né? Mesmo conta, ficou feio, mas então, a gente está tão preocupado em pagar as contas, que para que eu vou me importar com o plano de educação da minha nação? Para que a gente vai se preocupar em formar os próximos pedagogos? Não, só vamos trazer os jovens aqui por Legacy, por Rocket, que está bom demais. Ei, Para que ler o que está acontecendo na nossa geração? E aí a gente foi saindo dos lugares que eu chamo de esferas modeladores da cultura. A gente saiu da educação.
A gente não tem mais pedagogos cristãos, nós não temos mais diretores de escola cristãos, nós não temos mais deão cristão, nós não temos mais diretores de universidade cristã. Nós não temos mais, irmão. Talvez universidade cristã, tantas nasceram como cristã e já não são mais, são um antro do humanismo, do marxismo, do liberalismo, mas nasceram como universidades na América que eram cristãs. E eles formam currículos. Nas comunidades de bairro, eles criam workshops e palestras para educar a comunidade com relação a uma cultura da diversidade. Eles põem um arco-íris bem colorido para chamar a atenção e ficar leve. Agora eles entram na mídia também. Visibilidade positiva, representação, presença constante, incentivando sempre nos filmes, nas novelas, no cinema, nos desenhos, irmãos. Sempre tem uma figura homo ou trans. Você pode olhar aqui. Na tela anterior tinha alguns desenhos. E eles estão lá. E a gente está tão ocupado trabalhando que a gente não vê o que os nossos filhos estão assistindo. Só que está lá. Uma mensagem. Está ensinando para eles. Quando eu preguei ano passado sobre a série No Pride, eu falei da balança injusta, que os nossos filhos ficam entre 86 a 90 horas por semana, juntando o tempo que eles estão na escola e o tempo que eles estão online. Por semana, entre 86 a 90 horas por semana, versus 30 minutos, na média, que uma criança tem um tempo face a face com os seus pais. Aí a pergunta que eu fiz no ano passado foi: quem está doutrinando os nossos filhos? Na mídia. Documentários. Esses dias eu estava revendo um documentário de um canal famosíssimo no Brasil, que está todo mundo querendo que ele venha à falência, né? Não vou nem falar o nome para não dar ibope. Mas aquele mesmo canal que todo mundo sabe o que é o Lixo. Alguns anos atrás ele fez uma série só sobre adolescentes, crianças e famílias trans. Num programa super conhecido, domingo à noite, no horário nobre. Eu estou falando dessa série que aconteceu mais ou menos há 6, 7 anos atrás. Crianças, adolescentes e famílias trans. Num horário nobre. Um documentário mostrando como é bonito, como é normal, como a gente tem que aceitar. Respeitar é uma coisa, aceitar é outra, querido. Nós não temos o direito de ser mal educado e desrespeitar ninguém. Mas querer dizer que eu tenho que aceitar, meu amigo, aí não. Aí não. Querer ensinar para o meu filho na escola, não, aí não. É muito diferente. Só que às vezes a gente nem percebe, e eles já estão trabalhando há 50 anos. Na política, eles estão lá legislando leis para proteger o direito das pessoas e famílias trans. No suporte psicológico, social, grupos de apoio, espaços seguros para que eles juntem e compartilhem as suas experiências, as suas dificuldades, as suas superações. Grupos de direito que estão advogando a causa dos movimentos das pessoas trans, famílias trans, organizações LGBTQIA+, campanhas de conscientização nos outdoors. Agora, a sexta estratégia é a linguagem inclusiva. Uma linguagem que respeite e afirme a identidade de gênero de todos os membros da família. E aí vem esse negócio que é difícil. Todes, tedes, tudes, tades. Irmão, não sei nem como é que eles conseguem. Eu lembro na minha época, eu era pequeno, a gente tinha a língua do P. Quem lembra que tinha a língua do P? Eu nunca consegui aprender essa língua do P. Pelo amor de Deus. Pique, peque, poque. Não sei como é que... Mas é uma ferir a gramática. E a mente da gente, irmãos. Mas o que eles estão fazendo? Entrando como causa de justiça social, de aceitação, de conscientização, para normalizar que nós precisamos respeitar o direito. E por isso, por mais que a gente fira a gramática, seja inglesa, seja portuguesa, nós temos que tentar falar diferente. Não. E para completar, agora não é mais só o falar. Agora estão nos documentos oficiais. Estão nos formulários de preenchimento, numa consulta médica, num passaporte,
numa certidão de nascimento, não é só pai e mãe. Não é só homem e mulher. Vocês estão comigo ou só eu estou vendo isso? A intenção dessa agenda, irmãos, não é só defender um grupo de minoria. A intenção deles, com essa estratégia, de fato, é criar um sistema que permeia todas as esferas da sociedade, para que eles consigam construir uma sociedade com uma cultura completamente invertida. Agora, o que me impressiona, irmãos, não é que eles estão em todos os lugares, é que a igreja não está. O que me impressiona, o que gera indignação no meu coração, não é que eles estão intencionalmente em todas as esferas da sociedade. Eles estão na mídia, eles estão nos programas de televisão, eles são a âncora de um programa jornalístico, eles são os editores de uma revista, eles são os reitores de uma universidade, eles são os banqueiros, eles são os donos de uma big tech, eles são os desenhistas que fazem os cartoons dos desenhos, seja do Ocidente ou do Oriente, eles são os cineastas de Hollywood, eles são aqueles que fazem a música, eles são aqueles que investem nessas homens e mulheres aí que está todo mundo cantando. Eles criam as dancinhas do TikTok e nós estamos, sabe o quê? Covardemente calados e restritos a um guetozinho gospel, com medo, acuados ou ignorantes sobre o que eu estou falando. O que me impressiona não é essa agenda estar acontecendo com sucesso há 50 anos. É nós que temos a mensagem mais poderosa do planeta Terra, estarmos calados. Até a palma é fraca, né? O que me impressiona, irmãos, não é o barulho dessa agenda. É o silêncio da igreja. Modelos, ou agora o modelo padrão de família. Vamos ver o modelo padrão? Modelo padrão de família tradicional. Existe um. Você sabia disso? Existe. Existe um modelo correto. Existe um modelo que é natural. Existe um modelo, irmãos, que é o bíblico. Existe. Está lá em Gênesis, capítulo 1. A gente vai ver aqui Gênesis 1 e 2. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28. Depois Gênesis 2. Vamos ler comigo. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre tudo, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja. Agora capítulo 2, por favor, a partir do verso 18. Ainda em Gênesis, agora capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhes chamaria. O nome que o homem desse às aves viventes, esse seria o nome deles. Deus deu ao homem todos os animais domésticos. Deus deu nome o homem a todos os animais domésticos, aves dos céus e todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Glória a Deus por isso. E este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher
e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e se une à sua, no singular, tornando-se os dois uma só carne. Verso 25, para encerrar. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Irmãos, nós somos uma igreja cristã. Igreja Batista da Lagoinha. Cristã. A Bíblia é a nossa única, exclusiva regra de fé e prática. Nós cremos literalmente, completamente, absolutamente no que nós acabamos de ler. Só existe a criação de Deus da espécie humana, o homem e a mulher. E aqui nasce um modelo natural, padrão, monogâmico, patriarcal. Quando um homem deixa o seu pai e sua mãe, uma mulher deixa seu pai e sua mãe, e os dois se unem em aliança, ali nasce uma família. E esses dois viram uma só carne. O padrão estabelecido por Deus é que um homem e uma mulher se tornem uma só carne. Agora, o mundo invertido faz com que aquilo que era o propósito do homem refletir a imagem de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem fala de caráter, de capacidade de raciocinar, de escolher, de se relacionar com o transcendente. Deus criou o ser humano para ser visto no ser humano. Agora, essa agenda progressiva, globalista, inverte isso. E agora, um ser humano entregue aos seus desejos, um ser humano escravo do seu pecado, ele não reflete Deus, irmãos. Ele é até criatura de Deus, mas ele não reflete o caráter e a essência de Deus. E esse é o plano do diabo, é destruir com a imagem de Deus em mim e em você, irmãos. A ação do diabo, irmãos, é destruir o plano de Deus para mim e para a sua vida. É impossível ver algo semelhante a Deus num ser humano escravo dos seus caprichos, das suas depravações morais, dos seus desejos sexuais, das suas pedofilias, da sua transexualidade, transexualizando criança. Não dá para enxergar Deus nisso, irmãos. E quem sofre é a família. Porque o propósito de Deus, irmãos, para a família. E aqui eu vou falar para os solteiros. Não é você casar para ser feliz. Por mais que você vai ser feliz. O propósito da família também não é casar só para poder agora ter uma relação íntima entre homem e mulher num quarto. Não, o propósito da família, claro, na Bíblia, Deus olha para a terra. Em Gênesis 2 nós lemos, verso 19, diz: não é bom que o homem esteja só. Irmãos, o primeiro mal da humanidade não está em Gênesis 3. O primeiro mal da humanidade não foi Eva ter sido enganada pela serpente e mordido do fruto proibido. O primeiro mal da humanidade foi quando Deus olhou para a terra e falou: o homem precisa de alguém para expandir a cultura do meu reino na terra. O elefante tem a lefoa, o cachorro tem a cadela, o leão tem a leoa. Não é bom que o homem esteja só, porque ele sozinho, ele não reproduz. Ele sozinho, ele não multiplica. Ele sozinho, ele não vence. Ele sozinho, ele não prospera. Ele sozinho não cumpre o propósito para a família. Qual o propósito da família? Multiplicar, encher a terra e dominar. A palavra dominar aqui, rule em inglês, não é você dominar de cima para baixo, de forma hierárquica, impositiva, ditatorial, autoritarista. Não, o governar, o sujeitar, é você servir, é você conduzir, é você proteger, é você cultivar para que aquilo que Deus fez permaneça, reproduza e cresça debaixo de uma liderança servil.
E Deus fala, você precisa ser fecundo. Deus não criou Eva e Ivo, Adão e Eva, mas não, vou repetir, Deus não criou Adão e Ivo, Deus criou Adão e Eva. Adão e Ivo não iam reproduzir. Não tem como. Nem Eva com Eva, nem Adão com Adão. Deus criou intencionalmente, de forma inteligente, sobrenatural, surreal, um homem e uma mulher, e de forma extraordinária. Se você vai estudar medicina, biologia, é surreal o milagre da reprodução da espécie. Casamento não é para ser feliz, não é só para fazer sexo, não é só para companheirismo. O casamento é um mandato cultural de Deus. Através do casamento, nós estabelecemos a cultura de Deus na terra, irmãos. Nós revelamos a beleza de Deus, nós manifestamos a imagem de Deus, nós transmitimos os valores de Deus. Através da família, irmãos, nós aumentamos o número de pessoas portadoras da imagem de Deus na terra. Vocês estão comigo, irmãos? Por favor, interage comigo. Eu preciso que você me ajude a pregar essa mensagem. Eu sei que essa mensagem, ela não é só para você que está aqui. Eu preciso falar para você algo que tem num livro chamado Vocação, do Darrell Miller. Eu quero indicar para todo mundo esse livro. Darrell Miller, da editora Jocum, Vocação. Escreva a sua assinatura no universo, falando sobre família. Abre aspas. Darrell Miller, ele diz o seguinte: após criar os seres humanos, à sua imagem e semelhança, Deus os abençoou. E lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. A humanidade foi criada para viver em comunidade. E a unidade básica da comunidade se chama família. Adão e Eva deviam ter filhos e seus filhos terem filhos. E encher a terra não é multiplicar o número de bocas que consomem os recursos da terra. Mas encher a terra é aumentar o número de portadores da imagem de Deus que administram e cultivam a terra para gerar beleza e abundância. A agenda progressista diz o seguinte: não tenha filho, tenha pet. Não tem filho, está difícil demais, o mundo está ruim demais. Para que ter? Irmão, tem crente pensando assim. Eu fico perguntando, que Bíblia você está lendo? Não, pastor, não vou botar filho no mundo. Está difícil demais. Eu vou ter um cachorrinho. É mais fácil. Deus criou, e a primeira bênção de Deus, irmãos, a primeira bênção de Deus não foi para a gente prosperar, não foi para a gente abrir igreja, não foi para a gente ser empresário. A primeira bênção de Deus não foi para a gente conquistar nada. Deus olhou para a terra e falou o seguinte: eu vou te abençoar para você ser pai. Pelo amor de Deus. Deixa eu falar uma coisa. Vocês vão estudar no carisma, vocês vão aprender isso no carisma. Tem a lei chamada lei da primeira menção. Se você quer aprender sobre qualquer assunto na Bíblia, procura o versículo que fala sobre aquele assunto a primeira vez. Por isso, primeira menção. Primeira vez que é mencionado. A primeira vez que Deus abençoou o ser humano está nesse versículo que eu li para você. Deus olhou, verso Gênesis 1, 28, e abençoou o ser humano para ele ser fecundo, ou seja, capacidade de gerar e multiplicar. A bênção de Deus, irmãos, está para o homem ser marido e pai, a mulher ser esposa e mãe. Qualquer outra coisa que vai te roubar disso, não exija que Deus te abençoe. Deus abençoa a minha empresa. Aí Deus vai falar, mas como é que está a sua casa, meu filho? Como é que está o seu casamento? Como é que estão os seus filhos? Não, mas eu estou ralando, eu estou trabalhando, eu sou honesto, eu quero que o Senhor abençoe a minha empresa. E Deus vai falar, eu não posso te abençoar, porque se eu te abençoar, a tua empresa vai crescer e você vai se divorciar. Você vai abandonar o seu filho na frente da internet, o seu filho vai crescer órfão de pai vivo. Então Deus fala, eu não tenho como te abençoar. Não, mas eu estou dando dízimo e oferta. E Deus vai falar, eu estou me lixando para isso. Deus fala, eu não preciso do teu dinheiro, porque eu não tenho plano para o teu dinheiro, eu tenho plano para o teu filho.
Não tenta comprar Deus, cara, trazendo dízimo e oferta. Cuida da sua casa que é melhor. Se você cuidar da sua casa, Deus vai fazer o seguinte. O meu filho não está nem pedindo, mas eu vou abençoar ele, cara. O meu filho não tem nem tempo para orar, para Deus prosperar a empresa dele, porque ele está gastando tempo com os filhos. Eu vou prosperar a empresa desse cara. Esse cara é bom demais. Eu posso confiar nele porque ele é fiel com a esposa. Você sabia que um judeu não faz negócio com quem trai? Ou já traiu a esposa? Porque o judeu pensa assim, se o cara trai a esposa, meu amigo, ele vai ser fiel a qual sociedade? Irmãos, família é o maior instrumento de Deus para a gente criar a cultura de Deus na terra. E é por isso que o diabo está tentando destruir tanto a família tradicional, patriarcal, monogâmica, bíblica. Por quê? Porque ele não quer que mais pessoas carreguem a glória de Deus na terra. Você pode abrir comigo em Salmo 78, por favor? Vocês me dão mais 5 minutos? Posso fazer uma piada de pastor? Ixi, já pegou, né? Piada besta, mas todo mundo gosta de fazer, né? Vamos lá. Salmo 78, versículo 3 a 7. Olha que texto forte. Eu li esse texto, fiz devocional com as crianças hoje nesse texto. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Salmo 145, versículo 4 agora, ainda concordando com o que está dito, diz assim: uma geração louvará ou contará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Por que que existe a família tradicional? Qual o propósito da família tradicional? Por que que Deus criou a família tradicional? Para que pessoas nasçam, para que pessoas cresçam num lar, onde elas vão aprender sobre Deus, conhecer Deus, saber os testemunhos de Deus na nossa vida, na história da igreja, na Bíblia, para que eles possam entregar a vida para o Senhor, para que eles possam expressar quem é Deus na terra, fazendo qualquer coisa, como médico, como pipoqueiro, como advogado, como profissional liberal, como um plumber, seja o que for. A família existe para procriar, e a prole vai nascer, e vai ter um pai e vai ter uma mãe, que vai contar para a próxima geração quem é Deus, os feitos de Deus, os testemunhos de Deus, e aquela criança, como diz no Provérbios 22, 6, ela vai ser criada no caminho, como diz Deuteronômio 6, ensina o teu filho, seja sentado, seja levantado, seja no caminho, seja deitado, inculca no teu filho, para que quando ele cresça, ele pergunte: o que significa isso, papai? A família existe para expandir na sociedade pessoas que vivem expressando quem é Deus. E a cultura do reino de Deus, que não é uma cultura de traição, não é uma cultura de sexo livre, não é uma cultura de divórcio, não é uma cultura de aborto, não é uma cultura de abandono, não é uma cultura de mentira, não é uma cultura de pedofilia, não é uma cultura de violência, abuso sexual contra a criança, não é uma cultura que apoia a escravidão sexual, não é uma cultura que transexualiza a criança, não é uma cultura que apoia bloqueadores de hormônio na puberdade, porque esses hormônios estão sendo bloqueados e o índice de suicídio e pensamento de suicídio está crescendo assustadoramente nos nossos dias. Não, a cultura do reino de Deus é uma cultura de perdão, é uma cultura de amor, é uma cultura de fidelidade, é uma cultura até que a morte separe, é uma cultura de paternidade, é uma cultura de maternidade, é uma cultura de presença, é uma cultura de culto doméstico, é uma cultura de ensino bíblico em casa, é uma cultura de família saudável, permanente, não família perfeita,
perfeita. Não famílias santarrona, mas famílias de seres humanos de carne e osso, que estão totalmente disponíveis para o Senhor, completamente rendidos, conscientes de que sem Ele nós não podemos. Sem Ele eu vou repetir os erros dos meus pais, sem Ele eu vou repetir o erro dos meus avós, mas com Ele, a partir dos meus filhos, vai ser diferente. Eu falava isso hoje para os meus filhos, e fiz eles orarem fazendo esse compromisso comigo e com Deus. Nós vamos casar, nós vamos esperar a pessoa certa, vamos casar virgem, nós vamos ter um marido ou uma esposa até que a morte separe. E papai, nós vamos passar adiante o que você está ensinando, você e mamãe estão ensinando para mim. Irmãos, não tem legado maior e melhor que nós possamos deixar para os nossos filhos. Não tem. Essa é a arma mais poderosa da terra. Não é uma bomba atômica, não é uma guerra nuclear, não é uma guerra biológica, não é um dinheiro, não é o Bitcoin. A coisa mais importante, mais poderosa na face da terra é uma família estruturada, solidificada sobre a rocha, fundamentada sobre a palavra. Não de pessoas perfeitas, mas de pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Independente do que você fez no passado, do que eu fiz no passado. Ei, eu quero agora de você ficar em pé comigo. Nós vamos consagrar a nossa família. Nós precisamos tomar uma decisão hoje à noite, meu irmão. O diabo quer destruir o modelo bíblico. Sabe por que o diabo quer destruir? Porque o diabo quer quebrar o elo entre você e seus filhos. O diabo quer destruir o elo geracional. A pedagogia de Deus sempre foi de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. E assim até hoje, há mais de 2000 anos, tentaram prender a igreja, tentaram martirizar a igreja, tentaram calar a igreja, tentaram fechar os prédios das igrejas, tentaram queimar os crentes. Mas quando ninguém pode nos parar, porque nós passamos de forma verbal e oral, de filho para neto, de neto para bisneto. Nós não dependemos de um som, nós não dependemos de estrutura. O que nós precisamos é nunca abrir mão de passar adiante aquilo que Deus fez, quem é Deus e o que nós cremos. O diabo quer destruir a família. A nossa luta, irmãos, não é uma luta humana, não é uma luta por direitos sociais. A nossa luta é espiritual. A nossa luta é por destinos, meu, seu, do seu filho, dos meus filhos, do seu neto e dos meus netos. Não é para que as pessoas sejam felizes, não é para que a gente aceite a diversidade, não é para que a gente agora seja mais acolhedor com o diferente. Não, a tentativa do diabo é impedir que as pessoas conheçam Deus. A estratégia do diabo não é só a gente ser um mundo mais colorido. Não, ele está olhando uma criança hoje para destruir a família dela no amanhã. Ele investe hoje num desenho para uma criança de 4 anos, para lá na frente ela ter uma família destruída. O diabo, ele não está de brincadeira, irmãos. Mas o mesmo sangue que foi vertido na cruz do Calvário por Jesus é o mesmo sangue que pode trazer salvação para nós, mas um dia vai trazer juízo para a terra. O mesmo sangue que traz salvação vai trazer juízo um dia. E o diabo, ele não para de tentar destruir as famílias. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu quero que abra no último versículo, Mateus 27, 24 e 25. Vamos acabar. Meu Deus do céu, me ajuda. Se eu sair correndo, vocês saem correndo comigo. Vamos ficar feito louco aqui dentro. Vamos se bater aqui de correr aqui dentro. Mateus 27, 24 e 25. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando. Mateus 7, 24 e 25. Espera aí. Sobre a rocha. Ah, 24. Tá errado aí. Aí, pronto, estava em outro texto, né? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as... Então não adianta, irmão. Ei, não adianta você acabar o culto e você vir falar comigo. Pastor, que pregação forte. Pastor, que pregação legal. Ei!
Agora, se você chegar e não falar nem comigo, mas você sair daqui posicionado, rapaz, hoje eu vou chegar em casa, eu vou consertar com a minha esposa. Hoje eu vou chegar em casa, eu vou pedir perdão pro meu marido. Hoje eu vou chegar em casa e eu vou dizer no olho do meu filho: ei, eu te amo, me perdoa. Papai não foi um pai presente, papai não foi um pai cristão até agora, mas de hoje em diante eu vou lutar pelo casamento, eu vou lutar pelo seu futuro. Eu não vou só botar comida na mesa, eu vou sentar na mesa com você. Ei, você que ouve essas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que edificou, que construiu a sua casa sobre a rocha. 25, querido, vai meu filho, me ajuda. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu. Ela não caiu. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ei, não vai cair, fica tranquilo. Olha para o outro lado e fala assim: ei, não desespera, não vai cair, dona Aparecida. Fica tranquilo. Sabe por quê? Não é porque você é bom, cara. Não é porque você é o santarrão. Não é porque você é o bonzão, a última Coca-Cola do deserto. Ei, sabe por que não vai cair? Porque a minha e a sua vida está firmada na rocha. Na rocha. Pelas ruas, o nome de Jesus. Sobre escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família. Sobre sua família. Clame o santo nome, Jesus. Vamos. Declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Ei. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família. Clame o santo nome, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Ei. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Vamos de novo. Declare o teu nome, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Ei. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Irmãos, essa agenda woke tem as suas estratégias. Você precisa ter as suas estratégias. Você precisa sair daqui hoje à noite decidido, escolhendo assumir um compromisso para lutar por sua família e por sua vida. Se você é casado, hoje à noite talvez é um bom dia de você pensar como está o seu casamento. Como é que está o seu diálogo com a sua esposa? Vocês estão tendo tempo para vocês? Como é que está a relação íntima entre vocês? Ou faz tempo que não tem nada, mano? Porque se não tem nada faz tempo, você vai ficar vulnerável a tentações. É um grande sinal de que o casamento não está bom por algum outro motivo, que não é o sexual. Como é que você está cuidando da sua relação com seus filhos? Você está ensinando para o seu filho que talvez você até não casou virgem, mas que é o certo para ele, cara. É o melhor. E se ele não é mais virgem, pastor, o que eu faço? Ajuda ele a se arrepender. Porque com Deus há perdão e há cura. E em Cristo ele pode fazer e viver uma nova história. Há sempre uma oportunidade de um novo começo. Você precisa andar com famílias crentes. Crente tem que andar com crente, irmãos. Quem não é crente é alvo de evangelismo. Não pode ser quem influencia mais o seu casamento e a sua família. Você não pode fazer só passeios legais com seus amigos descrentes. Ei, você precisa ter o seu casamento e os seus filhos num ambiente cristão, saudável. Ah, mas se não é cristão, respeita, ama. Pode ter amigos, sim, lógico, cara. Mas você tem que ser sal. Você tem que ser luz. Não se cale.
Não se omita, porque talvez através de você, essa pessoa que você tanto gosta como amigo, pode conhecer Jesus como um dia falaram de Jesus para você. Você precisa talvez hoje à noite, e talvez hoje é uma boa noite para você se arrepender. Talvez você não está vivendo num padrão bíblico. Talvez você nem formou família ainda, mas você estava tão assim livre, leve, solto para formar a família do jeito que você queria. Talvez hoje à noite é uma noite de você assumir um compromisso. Ei, eu vou esperar o tempo certo e a pessoa certa. Não se deixe levar pelos seus desejos, pelos seus hormônios, nem pelos seus sentimentos de amor, paixão, seja for o que você sentir, você der nome. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Eu não estou aqui apontando o dedo para você. Eu não venho de uma família cristã. Eu não sou crente de berço. Mas os meus filhos são. Com eles vai ser diferente. E pode ser com você. Talvez você não é crente e está me ouvindo aqui, e você recebeu o convite de alguém, cara. Uma pessoa que aceita Jesus em uma casa pode transformar toda a descendência dali para frente. Por isso eu quero que você feche seus olhos agora e eu pense. Pensa comigo. O que essa palavra falou com você hoje à noite? O que Deus toca na sua vida, na sua família hoje à noite? Será que tem algo que precisa ser consertado? Será que hoje é noite de reconciliação entre o marido e a esposa que já não estão vivendo bem faz tempo? Não tem mais comunicação legal faz tempo? Não tem mais intimidade? Não tem mais um namoro? Não tem mais o companheirismo? Não tem mais um ambiente saudável? Só mora debaixo do mesmo teto. Ei, se você estiver bem, Deus vai te abençoar. Não perde o seu casamento por causa do dólar, cara. Não perde o seu casamento, não perde os seus filhos. A vida passa rápida demais, por favor. Quando a gente pisca o olho, o nosso filho está quase do nosso tamanho, está usando quase o nosso tênis já. E o tempo não volta. O tempo não volta. Por isso hoje à noite eu quero que você apresente o seu coração diante do Senhor. Coloque o seu coração diante do Senhor agora. Seja você crente ou não, seja você dessa igreja ou não, seja você que está aqui ou você que está online, coloca a mão no seu coração agora. Não se trata de igreja, de placa de igreja. Ei, eu estou falando da sua família. Não tem nada mais precioso na face da terra do que a sua vida e a sua família. Por isso coloca a mão no seu coração agora e pensa na sua vida e na sua família. Começa a clamar agora: Jesus, entra na minha vida, entra na minha família, Jesus. Me ajuda, me cura, transforma a história. Talvez você chegou aqui e a história da sua família é uma história com tantas cicatrizes, com tantas dores, com tantos traumas. Mas hoje pode encontrar a cura que você precisa. Hoje você pode encontrar o perdão que você precisa. Porque em Jesus sempre é tempo de um novo começo, de um novo nascimento, de uma nova história. Com a mão no seu coração, você ora comigo assim: Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu abro o meu coração. Eu luto pela minha vida hoje à noite. Eu luto pela minha família hoje à noite. E eu reconheço que eu preciso de perdão. Me perdoa, Jesus. Eu recebo o teu perdão. Eu reconheço, Jesus, que você morreu e ressuscitou para que eu tenha vida e eu tenha uma família segundo o modelo que o Senhor escreveu para mim. Eu reconheço Jesus como aquele que pode me salvar e salvar a minha família. Eu entrego o meu coração para ti. E você que está desviado desse caminho, você pode orar comigo assim: Senhor Jesus, hoje à noite eu abro o meu coração. Eu me arrependo porque eu saí do padrão, eu saí do caminho. Eu faço hoje o que é errado, mas eu me arrependo e eu volto para o padrão. O Senhor me reverte hoje à noite. O Senhor me coloca de novo no modo natural. Eu sou filho amado. Me perdoa, Senhor. E a palavra do Senhor diz que aquele que confessa com a sua boca e crê com o seu coração, esse será salvo.
Por isso eu vou pedir que eu vou contar de 1 até 3. E se você está orando arrependido de verdade e deseja mudar de vida e mudar a história da sua família, no 3, você vai levantar a sua mão bem alto. 1, 2, 3. Se você é essa pessoa, levanta a sua mão onde você está. Temos uma pessoa ali. Temos mais alguém, deixa eu ver se você está perto. Glória a Deus, tem mais alguém? Obreiros, me ajudem. Ali atrás, aqui atrás. Se você está em casa nos assistindo, você coloca a hashtag Eu Decido por Jesus. Se você levantou sua mão, glória a Deus. Vem cá, meu amigo. Chegou com o Brunão hoje. Tem mais alguém? Vem cá, Brunão, vem cá, Brunão. Chega aí. Aleluia. Queridos, eu não estou falando de igreja, irmão. Eu estou falando de você entregar sua vida para Jesus ou consertar com Jesus. Tem mais alguém aqui hoje à noite? Essa é uma noite maravilhosa para você ser transformado. Amém? Olha com ele aqui para mim, Brunão. Vira para cá, vocês dois. Vou falar uma coisa aqui. A gente sempre faz isso aqui. Jonathan, vou falar aqui pra você uma coisa, cara. Hoje, uma nova história começa a ser escrita pra você, mano. Amém, mano. Vem cá. A Bíblia diz, Jonathan, que há festa no céu, mano. Há festa no céu por causa da sua vida. E quando tem festa no céu por causa do Jonathan, tem festa na Lagoinha. Amém. E eu vou contar de 1 até 3, Jonathan. Eu vou contar de 1 até 3. Você vai virar pra lá e você vai ver pessoas igual a você, de carne e osso. Mas nós vamos celebrar a sua vida, pode ser? Vamos lá, music, vamos lá me ajudar? 1, 2, 3. Bem-vindo ao novo! O nome de Jesus sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Olha aqui pra mim. Sobre você que está em casa, você pode dizer sim para Jesus hoje à noite também. Jesus pode tocar a sua vida, perdoar o seu pecado, transformar a sua história, mudar radicalmente a história de toda a sua família. Diga sim para Jesus também hoje à noite. Aleluia! Aleluia! Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz sobre sua família, no santo nome de Jesus. Amém? Amém? Você recebe essa palavra sobre a sua vida? Glória a Deus.